Olá, gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Sou o Bruno Vinícius, sou integrante aqui da Retruco, um laboratório experimental de jornalismo independente aqui de Pernambuco, que vai contra essa maré da mídia tradicional, tem foco na cobertura de direitos humanos e não seria diferente neste ano, com as eleições de 2022, se a nossa cobertura não focasse nisso. E temos uma série de entrevistas com candidaturas ao Legislativo, tanto para a Alep quanto ao Congresso Nacional, com candidaturas de esquerda. E hoje temos aqui Vinícius Castelo, que é candidato ao PT, a deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Vini. Obrigado, querido. Vini, você pode se apresentar às pessoas que não te conhecem ou que te conhecem e te admiram, e você pode falar um pouquinho da tua atuação, né? Até política. Perfeito, eu sou Vini Castelo, né? Vinícius, mas pode me chamar de Vini, fico mais confortável. Sou nascido e criado lá em Olinda, da periferia. Sou a primeira pessoa assumidamente LGBT a sair eleito nas últimas eleições, em 2020. E sou o parlamentar que mais tem aprovado projetos antirracistas no estado de Pernambuco atualmente. E eu tenho uma representação muito forte pautando a periferia, a comunidade LGBT, as pessoas negras, a juventude, porque eu tenho feito uma política que foge, né, dessa tradicionalidade existente no campo político que sempre foi imposta, né? Então, é construindo a sociedade pautando os direitos humanos, mas entendendo as múltiplas diversidades que existem, que eu acredito que é importante eu me colocar como opção para as pessoas, porque de tanto não se ver, eu acabei me vendo na necessidade de me colocar à disposição para poder fazer aquilo que, por mais que seja óbvio, a gente não vê nos espaços de poder. Isso é um pouco do que eu sou, isso é um pouco do que eu faço, e com toda certeza a gente vai estar aqui destrinchando a atuação que não começa em Olinda, né? Começa principalmente quando eu tinha uns 15 anos de idade, já no movimento estudantil, estando à frente do Grêmio Estudantil enquanto presidente, e ao mesmo tempo entendendo o meu corpo enquanto coletivo, enquanto construção de uma sociedade que é plural e que também precisa da minha interferência, porque eu existo nela, eu vivo ela, e diante de tantas mudanças necessárias, eu acredito que eu posso interferir positivamente para poder transformar de fato o que a gente está aqui reivindicando constantemente, lutando para garantir os nossos direitos. Ah, que maravilha com essa apresentação, né? Mas, Vini, você foi eleito em 2020 como vereador lá Isso. na Câmara Municipal de Olinda. E eu queria saber quais particularidades da sua vivência no Legislativo Municipal que você acha que devem se repetir no estadual e quais diferenças que você espera num próximo mandato aí como deputado estadual para Pernambuco. Então, estando candidato a deputado estadual, eu sinto que a gente está no ano extremamente decisivo para a democracia, mas ao mesmo tempo para a renovação política, sabe? E aí eu fico observando sobre a importância da gente conseguir renovar através de uma narrativa muito real, sabe? Eu acho que essa candidatura, ela reivindica, na verdade, um espaço de poder que precisa ser do povo. E eu falo isso porque eu acredito que quem tem que ter o protagonismo dos espaços de poder é que quem sabe quais são as mazelas da sociedade. Então, eu observo que a minha construção periférica me contribuiu para a própria humanização, não só do que eu sou, mas do que eu prego através da política pública, sabe? Porque eu sei, eu vivenciei e, obviamente, tenho a competência para poder discutir as problemáticas que existem na sociedade, das mais básicas até as mais complexas, sabe? Lá no município de Olinda, eu tenho conseguido aprovar diversos projetos de lei de ruptura, né? Eu acho que eu não vou esperar lá na Alep um acolhimento ou uma aceitação. Eu acho que, me entendendo enquanto uma pessoa jovem, uma pessoa preta e LGBT, eu também entendo como a sociedade se comporta na não aceitação da minha existência. E a grande realidade é que eu não estou perguntando se me aceitam ou não, se me querem ou não. Eu estou dizendo que, assim como qualquer uma outra pessoa, eu tenho o mesmo direito de representar e de lutar por garantias de direitos que não existem para uma grande parcela da população que é propositalmente através de projetos políticos excluídos dos espaços de poder. Então, na verdade, eu estou reivindicando que esses espaços sejam ocupados por pessoas reais, não por pessoas que discutem a sociedade, mas por pessoas que vivenciam
as mazelas da sociedade. Eu acho que é essa narrativa que a gente precisa fazer na construção e reconstrução desse país. Para além da volta do presidente Lula, eu acredito que a gente precisa ter pessoas que realmente tenham compromisso com a vida e com o direito das pessoas, sabe? Então, lá no município de Olinda, eu acho que o que eu pude demonstrar para as pessoas foi a minha coerência, o meu compromisso mesmo de garantir que a defesa de todos os nossos direitos, da nossa vida, seja resguardada através de uma representação que foi eleita de maneira democrática. Então, o que eu pretendo na Assembleia Legislativa? Eu pretendo não só humanizar os espaços, mas implementar políticas públicas em defesa da população que mais precisa. Em defesa das mulheres, em defesa das pessoas com deficiência, em defesa das pessoas pobres, das pessoas que estão passando fome constantemente. Eu acredito que a gente precisa começar a retomar o processo político na perspectiva das pessoas que mais precisam do nosso suporte, do nosso apoio, sabe? Eu falo isso porque eu sei o que é desigualdade, eu sei o que é precisar e eu sei o que é não ter o mínimo e de quanto essa posição é violenta, porque não nos traz perspectiva, não nos traz respostas, só nos traz o sentimento de que eu preciso sobreviver no agora e de que amanhã eu só vou me preocupar com o sentimento de continuar a sobreviver, sabe? Isso é muito desumanizador, isso é muito humilhante. Ser uma pessoa que vive no país e que é pobre é muito difícil. Porque não lhe traz perspectiva. Você se sente muito inerte, você se sente muito cansado de continuar a lutar para que você possa ter o básico de existência, entende? É esse país que a gente precisa superar. É esse estado que a gente precisa superar. E a gente só vai superar combatendo a desigualdade, mas ao mesmo tempo entendendo que quem tem que estar protagonizando não são pessoas que falam de projetos e dos seus papéis nos altos dos seus prédios, mas são pessoas que realmente sabem que violência é essa e que sabem que precisa ser combatida e protagonizada pela classe trabalhadora. Ó, você puxou aqui o fio para a minha última pergunta, que seria para você. Sim, Mas lá, eu acho que foi maio, eu acho que foi uma nota em maio que você soltou uma nota conjunta com Flávia Ellen sim, e Gilmar Santos, isso. diante de um posicionamento do PT Pernambuco sobre a veiculação de uma nota de parlamentares que eram a Sim. favor da democracia, que fazia exclusão de pessoas LGBTI+, Aham. e de pessoas negras. E aí eu quero te fazer uma pergunta, uma provocação. Por que que mesmo em um partido de esquerda há tanta dificuldade em absorver nomes que fogem à burguesia branca e machista, e como vocês têm contornado a situação? Partidos políticos refletem a sociedade que a gente vive. A gente precisa reconhecer que a sociedade brasileira ela é racista, ela é LGBTfóbica e ela não dá oportunidade para a juventude. Significa dizer que nos partidos políticos, todos, principalmente, né, que tem uma inserção, não seria diferente. Porque é nos partidos políticos que a gente discute representação, que a gente discute implementação, é nos partidos políticos onde a nossa oportunidade de exercer a nossa cidadania enquanto pessoa que tem o poder de votar se maximiza. Porque é ali que se discute quem são as pessoas que efetivamente vão estar trabalhando para a sociedade. Então, infelizmente, né, a gente consegue ver muito escancarado esse retrato da sociedade em todos os espaços, inclusive no partido. O Partido dos Trabalhadores é, hoje, o partido que mais tem candidaturas e também mandatos de pessoas negras em todo o país, nas últimas eleições principalmente. É o partido onde a gente consegue discutir sobre LGBTfobia, sobre juventude, onde a gente tem a oportunidade de exercer o direito de conseguir se construir enquanto pessoa política. Mas não significa dizer que vai ficar à margem de ser questionado e de ser orientado para que não reflita esse processo social de violência, né? Então, eu acho que o fato de eu estar no Partido dos Trabalhadores é de entender que eu acredito que eu preciso estar justamente nele para que eu possa garantir que através dele, da instrumentalização de um partido que tem projeto para o país, a gente modifique e transforme a sociedade, entende? Então, é reconhecer que todos os partidos políticos ainda refletem esse tipo de pensamento de maneira muito pragmática e muitas vezes subalternizando esses corpos, diminuindo e até mesmo subestimando, mas que a gente não está aqui mais para poder ficar inerte diante dessas discussões. E que quando for para poder se posicionar, a gente vai se posicionar, porque para além do partido que é o partido que eu me vejo representado, que eu acredito, que eu construo, existem pautas sociais que são muito gigantes,
como combate ao racismo, como combate à LGBTfobia, quanto tudo que envolve questões que limitam os nossos corpos de ocupação e que, se for necessário se posicionar publicamente, a gente com toda certeza vai se posicionar, porque nós não iremos mais aceitar qualquer tipo de silenciamento, seja dentro do partido, seja fora dele, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente tem o interesse total de construir esse partido para que as críticas que a gente se coloca agora possam ser modificadas. E se não for por eles, que seja por nós. E nesse sentido, nesse ano, há uma previsão, né, que é até positiva, Sim, de que há uma possibilidade maior de você ter aliados do campo progressista na LEP, né? sim, Mas também há vozes conservadoras, porque a gente sabe que há claro. grupos fundamentalistas no Estado que ainda são muito fortes, no sentido de mobilizar pautas, né? E aí, que balanço você faz desse jogo, né, de cintura que você fez na Câmara Municipal de Olinda? E quais diferenças e similaridades que você pode trazer para a Alep também, nesse movimento? Eu não consigo determinar de maneira muito direta que tipo de relação eu vou ter na LEP, porque a gente precisa entender que as construções políticas elas são vivenciais. Então significa dizer que eu vou precisar viver para poder entender como os meus laços efetivos irão de fato se transformar em construções para poder potencializar quem eu represento. Mas eu posso me basear no que eu sou, no que eu faço e nas construções afetivas que eu já venho conseguindo, sabe? Eu acredito que, para além de votar em mim, por ser uma pessoa preta, pobre, que veio da periferia e sendo LGBT, com essa narrativa que é importante a gente entender quem são as pessoas que precisam protagonizar lutas, é importante que a gente consiga entender que nesses espaços a gente não vai para poder ser acolhido, a gente vai para poder, de fato, dialogar com pessoas que muitas das vezes têm um pensamento completamente oposto. E eu me coloco numa condição, de maneira muito consciente, de fazer com que a gente consiga dialogar com as pessoas que não estão interessadas não só na nossa existência, mas na implementação de política pública. Lá em Olinda, quando eu fui eleito, as pessoas chegaram em mim e disseram: você vai pegar uma bomba, boa sorte. Viu? E hoje as pessoas olham para Olinda e falam que Olinda tem se tornado, na verdade, um grande exemplo de construção de política pública. A gente tem aprovado projetos de uma magnitude que muitas pessoas a nível nacional não conseguem ver e enxergar, principalmente através de um cenário muito conservador atual, sabe? E eu acho que isso, na verdade, é muito da capacidade da favela, da capacidade de sentar, de dialogar, de entender em que contexto se encontra, mas ao mesmo tempo entender que a gente tem pessoas a quem representar, a quem lutar. E o que eu faço é isso, eu luto, eu vou para a batalha, eu dialogo, eu convenço, eu negocio, eu procuro de maneira pedagógica me fazer respeitar pelos outros parlamentares, me fazer humanizar pelos outros parlamentares, porque enquanto representação política eu não posso me limitar a estar dentro do meu gabinete e simplesmente só questionar sem entrar no gabinete dos outros parlamentares e pedir para que votem favoráveis em projetos que vá beneficiar o meu povo, sabe? Então eu vou estar dialogando com racistas, com LGBTfóbicos, com conservadores, com pessoas que infelizmente não têm projeto para o país, no intuito único e exclusivo de me colocar como representante daqueles que não têm voz. Porque se acreditar que só votando em Vini Castelo vai transformar a sociedade, a gente se perde na ignorância mesmo de acreditar que eu vou ser um super-herói para poder resolver os problemas, e não é a condição que eu quero estar. Eu só quero ser sóbrio, eu só quero ser consciente, e só quero dizer que o compromisso de fazer com que todas as interferências positivas de construções de políticas públicas em benefício de quem me apoia, eu irei me esforçar ao máximo para poder fazer com que haja efetividade, que é o que a gente mais precisa no cenário atual. Você traz uma fala bem consciente, assim, de que não tá mudando o mundo de uma hora para Sim, outra, enfim, traz até aquela disrupção, assim, de que a representatividade importa, não sei o sim, quê, né? Todo aquele discurso que a gente acompanha hoje sobre diversidade sim, na política, mas que às vezes na prática não acontece. sim. Mas, de alguma forma, você acha que como primeiro vereador LGBTI+, em Olinda, e saindo agora para a Alep, você acredita que abriu portas para que outras pessoas, outros corpos dissidentes possam sonhar e também entrar nesse jogo para poder entrar na política institucional também, Com lá na toda cidade? certeza, eu acho que na verdade o caminho que eu tô fazendo, ele é muito sóbrio, porque eu sei que a gente não vê iniciativas como essa, sabe? Eu acho que o fato de eu colocar o pé no chão e de dizer que eu não quero transformar o mundo do dia para noite, é de também transmitir para as pessoas que por mais que eu saiba que eu não vai transformar o mundo do dia para noite, eu sei que eu posso construir esse mundo, entende? Então o que eu pretendo fazer? Dar continuidade a um processo
constante de modificação dos espaços de poder. E a gente faz isso construindo novas lideranças. A gente faz isso interferindo de maneira direta em possibilidades de fazer com que as pessoas possam exercer as suas potências. Entende? Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer com que as pessoas não só se vejam, mas possam ter a oportunidade de serem quem são e de se colocarem como opção também. Quando eu falo que eu não quero ser o super-herói, é porque eu quero que as pessoas não me concentrem como a única pessoa que pode fazer isso, sabe? Eu quero realmente que as pessoas consigam entender que eu tô comprometido com isso, mas que eu sozinho não sou ninguém nada nesses espaços, porque a gente precisa ter mais gente. Isso também é um chamado de que a gente precisa ocupar vários espaços. Com toda certeza, ocupar várias câmaras. Eu estou extremamente animado para poder saber como é que vão ser as próximas candidaturas lá em Olinda. Eu acho que vai ter uma mudança muito grande. Estou vendo muitos jovens se posicionando já. Estou vendo muitas mulheres também chegando junto, muitas pessoas LGBT se colocando como opção, gente que eu vejo possibilidade de também dar continuidade a esse trabalho, que se Deus quiser, eu estando na Alep, vai estar lá sendo fortalecido. Mas é da gente conseguir entender que a mudança da sociedade ela é cíclica. E sendo cíclica, a gente precisa de mais e mais pessoas. Agora, que haja compromisso, que haja transparência, que haja verdade, sabe? Porque a gente lida com pautas muito delicadas, sabe, Bruno? A gente lida com vidas das pessoas. A gente lida com pessoas que são violentadas constantemente. Então não cabe aqui falsas esperanças, porque é ser desonesto com pessoas que precisam de acolhimento. E eu acho que essa honestidade que as pessoas precisam ouvir para que elas não fiquem simplesmente à mercê de quem não vai modificar e transformar a sua realidade pro agora, sabe? Mas que vai estar trabalhando para que essa realidade possa mudar. Eu trabalho para que a sociedade, quando eu estiver mais velho, não seja a mesma que a gente foi inserida no agora. Eu trabalho entendendo que eu dou continuidade a uma luta que existiu não quando eu fui vereador de Olinda, mas quando eu nem pensei em vir ao mundo e que muitas pessoas se colocaram enquanto vida para poder defender os nossos direitos de, quem sabe, estar numa Câmara que é a mais antiga do Brasil, entende? Então eu sou fruto de uma construção que existe antes de mim. Então eu não posso me dar o luxo de ser egoísta e acreditar que eu sou a pessoa que construiu a sociedade, sabe? Eu sou apenas uma pessoa, como tantas outras, insatisfeitas com a sociedade, que tem o interesse de modificá-la e que entendo que eu vou partir daqui e o que eu quero partir dando o meu melhor. É isso que eu sou, é isso que eu faço, sabe? E que eu propago para que outras pessoas possam também fazê-las. Só que muitas vezes as pessoas não veem isso na prática, sabe? Então é esse o meu compromisso, é mostrar na prática que há a possibilidade de fazer uma política que realmente tenha coerência, mas que busque efetividade. Eu não vou pro discurso, eu não quero que as pessoas vejam discursos. Eu quero que as pessoas vejam a minha atuação e me validem pelo que eu faço. Porque aí quando eu falo, não precisa de questionamento, sabe? E é isso que a gente precisa buscar para que aí a nossa vida, os nossos direitos e as nossas histórias possa, quem sabe, de maneira muito próxima, se Deus quiser, tá aí resguardada em todos os âmbitos, com representações e com mais vozes que entendem que essa luta não é sobre uma pessoa. É sobre nós, é sobre a coletividade e principalmente sobre o futuro de uma nação que a gente precisa reconstruir. Você tocou, falou muito na coletividade desde o início aqui Aham, da entrevista, mas também eu sinto muito na tua fala uma coisa de trabalho, de ter que provar mesmo para sim, as pessoas que você está exercendo esse sim, cargo por merecimento, enfim, pela sua própria luta. sim. Você acha que por ser uma pessoa negra que vem da periferia, você acha que isso exige mais de que seu mandato seja mais eficiente que todos os outros, assim? Tipo, no sentido de que uma pessoa negra, ela tem que se desdobrar bem mais no mercado de trabalho, bem mais nos estudos para conquistar Sim, posições que pessoas brancas ocupam. Isso é um fato, a gente tem dados sobre sim. isso. Na política, isso também ocorre nesse sentido? Ocorre bastante, né? Eu preciso trabalhar muito para poder me provar e ainda assim sou subestimado, mas esse não é o ponto porque eu realmente não me importo ou realmente me incomoda qualquer tipo de subestimação, principalmente vindo de pessoas que realmente não entendem o corre que eu faço. Eu acho que a minha validação e o discurso de eu mostrar que eu trabalho está muito mais alinhado a quem eu quero atingir, que são as pessoas de periferia, do que necessariamente a aprovação de quem quer que seja. Eu não quero provar nada, sabe? Eu acho que eu provo com o meu trabalho e aí quem quiser falar que fale, mas
Eu acho que, como eu entendo a lógica da política na periferia, eu falo da importância da gente conseguir demonstrar na prática que existe a possibilidade de fazer com que as pessoas se vejam. Porque as pessoas na periferia estão cansadas, cansadas de promessas, cansadas de falsas simetrias, cansadas de uma política que não dá alternativa. E isso acontece porque elas não conseguem ver. É muito difícil você chegar na periferia e você falar sobre a importância de mudança quando são pessoas que, durante todas as suas décadas de vida, simplesmente só ouviram discursos. As pessoas querem ver. Política na favela precisa ser vista, precisa ser real. Não pode chegar simplesmente falando sobre uma autora dos Estados Unidos, um autor da Bélgica, de como. Sabe? Não estão mais com paciência para isso. Porque ali é sobrevivência. E quais são as alternativas reais que a gente realmente pode efetivar? Como é que a gente pode mostrar para essas pessoas desesperançadas que elas são a potência desse país? Como é que a gente vai demonstrar que existe uma política periférica feita para as pessoas quando a gente só se limita aos nossos discursos e não escuta essas pessoas, e não constrói com essas pessoas, e não efetivamente está do lado dessas pessoas, sabe? Então, o fato de eu querer estar na LEP é o fato de também poder ter a oportunidade de estar cada vez mais na periferia, na favela. Porque eu quero construir com essas pessoas. E eu quero que elas consigam quebrar com esse estereótipo burguês de que as políticas e as representações políticas não servem de nada. Porque é proposital. É feito para que haja desesperança. Porque quando uma pessoa da favela está desesperançada, ela deixa que decidam por elas. Agora, quando elas veem a efetividade, elas entendem que participam desse processo. Então, é um processo poderoso que faz com que eu tenha a responsabilidade de abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam não só se politizar, mas ter criticidade. Para que qualquer outra pessoa que só venha com o mesmo tipo de papo durante muitos anos, quando chegue na favela, saia de lá sem nenhum tipo de credibilidade, porque elas vão saber o que é efetividade, o que é trabalhar para as pessoas. Esse é o processo pedagógico que eu quero transmitir, sabe? Porque eu sei que, para além da minha representação e do impacto político que eu preciso fazer para que as pessoas se coloquem como opção, eu acho que eu tenho um trabalho muito central em fazer com que as pessoas abram os olhos. E isso é o que a elite brasileira não quer. Então eu faço um trabalho para que essas pessoas se conscientizem politicamente, porque quando essas outras pessoas que se colocarem como opção, elas poderão ter a oportunidade de serem apoiadas por quem já entendeu que vai trabalhar por elas. Então é um processo de refazer a sociedade e o pensamento social que é fortalecido por quem está ocupando os maiores pontos da política e que quer as pessoas ignorantes, inertes, completamente à margem de toda essa construção política e que faz com que eu saiba que, a partir do momento em que eu faça com que as pessoas da favela se coloquem como protagonistas de suas vidas e sua mudança, a gente possa aí construir uma sociedade melhor para essas pessoas, sabe? Vini, e chegando na LEP, quais são os teus principais projetos, assim, que você quer colocar como prioridade lá na Casa Legislativa? Existem diversos compromissos que eu estou assumindo agora, mas eu acredito que a pauta antirracista é a pauta que consegue atingir não só público, mas as pessoas que realmente faz com que eu consiga entender do porquê que eu me coloco como opção, sabe? A gente tem lançado algumas propostas muito importantes. Quando eu fui eleito lá em Olinda, eu informei que iria montar um gabinete com equidade de gênero e com equidade de raça. Porque eu preciso entender que eu não chego só, né? As pessoas vão votar em mim, mas existem pessoas que compõem um gabinete. E essas pessoas podem ter, né, muitas das vezes, vivências e acabam vindo de posições completamente contrárias às pessoas que realmente me apoiam. Então, a gente lançou para que as pessoas pudessem também entender como é que vai ser essa estrutura. E 75% do mandato, no minimamente, vão ser compostos por pessoas negras. Eu quero montar um gabinete com 70% de mulheres também, porque eu entendo da minha posição enquanto homem e, ao mesmo tempo, da importância de fortalecer as mulheres também dentro da construção política. A gente quer ter um gabinete completamente diversificado enquanto pessoas LGBTs, representação de todo o Estado, mas eu acredito que pautar sobre as questões raciais é pautar para que a gente consiga, com alinhamento com o presidente Lula, no combate à fome,
na implementação de políticas públicas de empregabilidade e renda, fazer com que a gente consiga tirar os nossos jovens da violência e, ao mesmo tempo, fazer uma fiscalização muito efetiva em como o Estado, que deveria ser acolhedor, passa a ser violador de determinados corpos que são feitos ali, não só para poder ser direcionado ao cárcere, mas até a própria morte, de fazer com que a gente consiga lutar pelos direitos de habitação das pessoas mais vulneráveis, fazer com que as violências por gênero e sexualidade sejam de maneira efetiva, combatida, fiscalizada, mas ao mesmo tempo entender que o meu compromisso maior é de colocar a população pobre e periférica no orçamento. Eu quero que as pessoas pobres, eu quero que as pessoas pretas, eu quero que as pessoas que infelizmente não são vistas como potências por uma política que os ignora, possa dar a possibilidade de terem autonomia. E só tem autonomia colocando o pobre no orçamento, fazendo com que tenham um mínimo de dignidade para poder existir. Eu não posso aqui me dar o luxo de dizer que eu vou fazer estrondosos movimentos, porque a gente está no momento de retomada e a grande realidade é que tem milhões de pessoas que não têm o que comer no agora. E é essa a prioridade que tem que ter. Porque quem não tem um teto, quem não tem o que comer, quem não tem como trabalhar para poder sustentar, não tem sequer a possibilidade de sonhar, sabe? Então é o básico que precisa ser estabelecido, não só no Brasil, mas em Pernambuco, para que a gente consiga fazer com que as pessoas voltem a ter a esperança e voltem a sonhar numa mudança mais efetiva, não só para si, mas para os seus filhos e para suas famílias. Se tocou em sonhos, tocou participação do povo no orçamento, tocou em empregabilidade. A gente publicou uma reportagem sobre quais eram as propostas de governo para o brega funk ou para a cultura periférica aqui em Pernambuco, Aham. né? Porque a maioria dos candidatos estão usando jingles, Sim. usando influenciadores, Sim. cantores, né? Principalmente nas candidaturas majoritárias, mas também ao legislativo. Sim. Então, Vini, com você, é uma pessoa da periferia, quais propostas você tem para a cultura periférica aqui do estado, principalmente para o brega, o brega funk, que é a nossa música pop da periferia aqui, de Pernambuco? Não coincidentemente, eu lancei um brega funk, tem pouquíssimos minutos aqui no momento que a gente tá gravando, né? Eu sou uma pessoa que vive a cultura preta do brega funk. Todos os locais que tiver brega funk eu vou estar dançando, eu não tô nem aí preocupado, porque realmente é algo que precisa também ser politizado, sabe? É engraçado quando a gente consegue observar que durante o período eleitoral há uma apropriação da cultura preta e periférica, mas quando a gente vai para o orçamento, essas pessoas não estão elencadas. É por isso que eu te falo. Ou a gente vai no orçamento público e começa a investir financeiramente para que essas pessoas possam exercer as suas potências, ou então a gente vai viver na plena hipocrisia, né? E a hipocrisia que é burguesa mesmo. É a hipocrisia que se apropria só quando lhe beneficia, mas ao mesmo tempo não valida que existe uma cultura periférica que precisa ser respeitada e precisa ser vivida pelas pessoas que realmente estão ali protagonizando algo que não só dominou Pernambuco, mas domina o país. O brega funk já é algo reconhecido a nível nacional, até internacional mesmo, inclusive, tem muitos artistas internacionais já de olho já no brega funk. E isso é algo que eu pretendo dar um olhar especial, sabe? Principalmente no orçamento. Principalmente estando junto e construindo ao lado de pessoas que sabem da importância não só de tirar muitos jovens, né, da marginalidade, porque a grande realidade é essa. As pessoas estão para o brega funk se qualificando para poder, inclusive, né, fazer com que as suas vidas tenham mais perspectivas. Né? Tá se tornando um mercado lucrativo, mas que a gente precisa também politizar para que essas pessoas não sejam tokenizadas, né? Não sejam se atribuídas apenas no momento propício, sem que haja a própria discussão sobre quão potente é a cultura periférica preta nesse estado. Então é vindo da favela, é sendo uma pessoa que não só dança o brega funk, mas entende todas essas particularidades, que o meu intuito enquanto parlamentar vai ser estar ao lado dessa galera de maneira efetiva, sabe? Não só no período eleitoral, porque aí eu acho que a gente vai conseguir, ao lado não só do executivo, mas em diálogo constante com os outros parlamentares, fazer com que haja não só o respeito, mas principalmente a politização efetiva de algo que a gente só vê que é utilizado para benefícios próprios, sem que haja um verdadeiro interesse de entender o que é cultura periférica. Parece ser um ciclo vicioso da gente falar de segurança e população negra. A gente já tá cansado já Sim. há tanto tempo ter que falar isso, mas Pernambuco é um dos estados mais letais para a população negra no Brasil.
No ano passado foi o estado que teve 100% das vítimas de violência policial eram pessoas negras. Sim. E além disso, a gente também tem a população indígena do estado, que é a maior do Nordeste também, que é vítima de conflitos de terra, enfim. Tudo isso englobado na segurança pública. E aí, você como parlamentar, qual é a tua proposta, assim, para a segurança pública, né? Principalmente para a população negra e indígena do estado, que são as que mais sofrem com essa violência armada? A gente tinha lançado, né, uma das propostas voltadas à segurança pública, na fiscalização constante, mas na construção de políticas públicas ao lado do executivo, para que a gente consiga não só fiscalizar, como o Estado, né, por isso que eu disse que o Estado, que deveria ser o protetor, se torna violador. A gente tem muitos dados já recolhidos. Pernambuco é um estado muito violento para as pessoas negras. E a gente precisa entender que essas pessoas negras estão de maneira majoritária nas periferias, né? Então é por isso que eu acredito que a gente vai precisar implementar muitas políticas voltadas à segurança pública, porque a gente já entendeu que, infelizmente, existem alguns corpos que são atribuídos, né, como os alvos, né, de um Estado que não traz soluções e transformações transformadoras e efetivas. A gente vê que há um mercado, né, do cárcere que faz com que propositalmente pessoas que estão em vulnerabilidade passem a ser direcionadas, muitas vezes sem o trânsito julgado, muitas vezes por violações que a gente vê que são deturpadas, muitas vezes entendendo que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são atribuídas pelo Estado, que ao invés de proteger, o encabeça para que seja direcionada para um mercado que lucra através da miserabilidade da população preta e periférica. Então, são discussões muito delicadas e profundas que precisarão ser levadas para Assembleias Legislativas, e o que eu me proponho é construir ao lado dessas pessoas, é construir ao lado dos povos indígenas. Eu fico muito feliz porque existem muitas pessoas indígenas que me apoiam, né? Não só aqui na construção de políticas públicas, né, para a gente implementar lá no município de Olinda, mas também agora enquanto candidatura. Lá em Olinda, eu aprovei o primeiro estatuto de igualdade étnico-racial do país, porque foi um estatuto que incluiu os povos ciganos e os povos indígenas, entendendo, inclusive, não só as complexidades que existem na necessidade de implementar, mas principalmente entendendo que a gente vai precisar agora, Bruno, passar por um momento de transformação que interfere diretamente na federalização. Por quê? Porque a gente tem um presidente que tem chances de voltar a ser eleito, que é o presidente Lula, que demonstra para a sociedade que vai fazer um Ministério dos Povos Indígenas. E qual é a responsabilidade de um parlamentar que legisla e fiscaliza para o povo? Fazer pontes, fazer com que haja o protagonismo efetivo das pessoas indígenas na construção e reconstrução dos seus territórios, da delimitação de terra, da propriedade, bem como os povos quilombolas, os povos ciganos que existem, né, de conseguir fazer com que haja uma plataforma humanizadora, mas entendendo que essas pessoas são as grandes protagonistas na reconfiguração de um país e de um Estado que precisa vir para poder assegurar o direito de existência dessas pessoas. Porque o que a gente vê é uma grande perseguição a determinados corpos e, obviamente, uma justiça inerte para quem é branco, rico e que se atribui de uma estrutura que é feita para poder matar quem é pobre, preto e indígena. Para encerrar aqui uma última pergunta, você falou em protagonismo desses Aham. corpos e a gente vê que as redes sociais nas últimas eleições eram muito, parece que pertenciam à extrema direita, né? Sim, E para essas eleições a gente vê que a sua candidatura é uma das candidaturas que tem uma forte atuação nas redes sociais. sim, A gente tem outras candidaturas de esquerda, candidaturas negras, sim, LGBTI+, de mulheres que são feministas, ocupando esse espaço, né? E as redes sociais, sim. ela agora viram um mecanismo de retorno, né? As redes agora, elas podem ser uma forma desses corpos agora passarem a ocupar mais esses espaços, assim. Eu fui eleito lá em Olinda por causa das redes sociais, assim. Obviamente, por causa do voto das pessoas que confiaram em mim. Mas a plataforma majoritária que eu me atribuí Uhum. para poder fazer com que houvesse o convencimento das pessoas foi as redes sociais. Porque eu não tinha recurso.
Eu não tinha recurso, não tinha como transitar a cidade toda, mas eu tinha muita vontade, eu tenho muito trabalho e, obviamente, a minha coerência construída ao longo dos mais de 12 anos de atuação que eu tenho em busca e em prol dos direitos humanos. Mas as redes sociais é um instrumento muito poderoso e precisa ser cada vez mais atribuído por quem quer se propagar e que tenha projetos coletivos. Então eu fico muito feliz de saber que agora a gente está entendendo da nossa inserção, principalmente porque a direita conseguiu entender isso um Uhum. pouco antes da esquerda, e que agora, né, com essa nova possibilidade de mudança da configuração política do país, eu vejo pessoas jovens, pessoas periféricas, pessoas negras, mulheres, pessoas da comunidade LGBT, pessoas quilombolas, indígenas, conseguindo se propagar e atingir um outro público que não teria acesso porque, infelizmente, a disputa política é completamente desigual. E quem tem muita grana acaba saindo à frente porque a possibilidade de transitação e de conhecimento de outras pessoas acaba sendo muito mais evidente. Mas eu acho que a gente está se transformando numa política cada vez mais consciente. Eu acho que a gente está início de um movimento periférico protagonizado pelas pessoas pretas, pelas pessoas LGBTs, pela juventude, que eu acredito que vai dar bons frutos. Não só para o estado de Pernambuco, mas para o Brasil. E eu espero, obviamente, nessa construção, estar fazendo parte, enquanto um corpo que tem compromissos reais, para que aí no futuro, muito próximo, a gente veja outros espaços de poder sendo comandado e à frente de quem tem a competência e a legitimidade de ocupá-los, que é o povo. Maravilha, Vini. Muito obrigado Eu pela que tua agradeço, meu presença. bem. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade Claro. e pode falar, o que você quiser. Só gostaria de agradecer, na verdade, sempre a oportunidade, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder ser ouvido, de poder falar sobre os projetos que a gente tem aprovado, não só na Câmara de Olinda, mas principalmente da gente conseguir dar continuidade a um projeto que tem por intuito potencializar corpos marginalizados, pessoas de periferia, pessoas pobres, porque eu acredito que a política ela precisa ser cada vez mais transparente, e é por isso que eu conto não só com vocês, seguindo as minhas redes, Vinícius Castelo com 3 Ls, no Instagram, Castelo com 3 Ls, Vini, no Twitter e Vinícius Castelo no Facebook, para que a gente possa entender que eu estou me colocando aqui como instrumento de transformação, representando os nossos anseios e a possibilidade de transformação. E agradecer a Clara Retruc, agradecer a todos vocês, a toda a equipe, pelo acolhimento, pelo convite, para que a gente consiga aí fazer uma política cada vez mais nossa. Ah, nós que agradecemos. E para vocês que querem acompanhar as outras entrevistas e outros conteúdos, estamos também nas redes sociais. No Twitter é Agência Retruco, no Instagram Retruco com 2 Os, e também o nosso site retruco.com.br. Tem esse e outros conteúdos lá para vocês conferirem.